quais são as vantagens ou os diferenciais que o sistema oferece então para os usuários, né? Que os primeiros usuários serão os nossos estudantes e professores aqui do IFPR. Sim, o primeiro destaque do sistema é que ele é simples, né? Então a primeira coisa, e quando eu digo simples, não é o simples no sentido que é menos, tá? É simples no sentido de que é fácil, né? Esse é um dos grandes destaques da Apple, né? A gente sabe. E olha, pessoal, para ser simples, tem que pensar muito, porque é muito mais fácil você desenhar algo complicado, né? Então, por isso que vem aí a questão do design de interação, que é algo muito forte, que é projetar essa experiência para esse usuário de forma que seja simples, que tenha qualidade e que realmente traga resultados, né? Então, esse é um dos focos centrais. Agora a gente vai para a tela para poder verificar aqui algumas coisas visualmente, né? Senão a gente fica só falando e daí eu quero ver o Caravelas, ok? Vamos lá. Então aqui na tela, né, vamos ver o nosso logo, então Caravelas, que é bem essa ideia de novos conhecimentos, novos horizontes, né? Então nós temos aqui essa ideia de descobrir novos conhecimentos. Aqui já é o nosso registro. E é importante destacar, então, que o Caravelas é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem do IFPR e ele é um software livre que pode, então, ser utilizado por diversas instituições. Basta entrar em contato, então, com a reitoria do Instituto Federal do Paraná, tá? E desenvolvido pela SIG Software e Consultoria em TI. O que mais que é importante destacar aqui? Que ele é uso gratuito, só a única coisa que o Instituto Federal vai pedir é citar a fonte, respeitar a autoria e proibido a comercialização, né? Isso é importante destacar, isso é um grande avanço para nós, né? A ideia é que ele possa ser utilizado por qualquer instituição, pública ou privada, em qualquer nível de ensino. Claro que, por ser um código aberto, ele vai estar em permanente construção e evolução. E aí as instituições poderão também adaptá-lo aos seus diferenciais, aos seus contextos, porque essa é o grande desejo do Caravelas, é uma alternativa a todos os outros ambientes existentes, no sentido de que ele é bem no nosso contexto, na nossa expertise, na nossa metodologia de ensino brasileiro, ok? E aí, agora, vamos para a tela inicial, conhecer um pouquinho, né, o que tem nessa tela aqui. Então, a tela central, ela tem o fundo branco por umas razões e estudos específicas que vocês vão observar que é uma tendência atual. Também o ambiente é centralizado para não se configurar conforme as telas. E agora eu vou fazer uma passagem com vocês destacando, né, o que é que nós temos de diferencial aqui para o estudante. A primeira delas, que é importante destacar aqui para vocês, é essa questão da resposta, né? O feedback de interação. O feedback de interação, o que é? É aquilo que quando você vê o teu celular tem um número lá, né? Tem um número apontando que você tem novas mensagens. Então nós colocamos isso aqui também no Caravelas, porque o estudante, sempre que ele vê a tela, vamos voltar aqui para a tela, ele vai ter lá então um número, deixa eu marcar aqui, o que acontece aqui? Eu tenho um número que vai me dar o retorno. Aqui também abri uma outra tela para vocês verem como é a questão da janela, em que aparece qual é a opção que eu selecionei, tá? E se tem informação nova, na outra opção aparece o número indicando. Então esse estudante não corre o risco de ficar sem ver as novas postagens do professor. Isso é uma das questões bem importantes e que é importante destacar, porque assim, muitas vezes, na maioria dos ambientes que nós temos hoje, o estudante tem um monte de sinais, um monte de ícones, mas ele não sabe aonde ele tem que ir. Então ele não tem essa localização. Mas nós temos mais retornos ao usuário. Vamos continuar vendo aqui. Então aqui a tela ampliada, só para vocês verem a janela, sempre vai aparecer qual é o item que ele selecionou e se tem informação nova, o indicativo então, né, para ele saber e acessar para mostrar que ele não viu aquilo ali ainda. Aqui no canto superior direito,
eu quero destacar que ele funciona conforme o curso selecionado, tá? Então ele seleciona o curso e aí ao lado seleciona a disciplina. Mas o que tem aqui de resposta para o estudante também que é bom nós visualizarmos? A questão do buscar no Caravelas, tá? Então aqui na parte superior vocês vão ver que tem ali o buscar no Caravelas. Esse buscar no Caravelas é bem importante porque às vezes o estudante está perdido, ele quer localizar um trabalho, quer localizar alguma coisa, ele sabe o título disso, mas ele não está encontrando nos ícones. Ele digita ali e faz a busca interna e abre para ele a janela onde isso está, né? Então, isso é bem importante, facilita bastante a navegação desse estudante e para os professores também, ok? Continuando. Aí nós temos também a opção do menu. Quando esse estudante clica, abre a janela para ele com todos os itens que tem no Caravelas. O que é importante nesse menu aqui destacar para vocês? Qual que é o diferencial dele? O menu ele é muito útil para a questão da acessibilidade, né? Para os estudantes cegos poderem então navegar no sistema com tranquilidade, porque vocês viram que a tela é por diversos ícones, né, distribuídos, mas com o menu em lista, isso fica facilitado e a gente tem uma navegação simplificada. E tem pessoas também que preferem. Então lembra que a gente falou que foi o design centrado no usuário, conforme a preferência dele? Então, conforme a cultura, o meio que nós existimos, nós vivemos, nós temos preferências. Então essa questão aqui do menu em lista é também para atender as preferências de alguns usuários, ok? Continuando, um outro destaque. Aqui vai ter um item chamado Minha Lista de Atividades. Quando o aluno clica nela, vai aparecer quais são as atividades obrigatórias que ele tem que fazer, verdinho, né, um tique verdinho se ele já realizou, um X vermelho se ele ainda não fez, e uma bolinha amarela se ele fez parcial, não está finalizada. Então, é importante e também aparece para ele aqui como está a navegação dele, quais janelas ele clicou. Isso dá um retorno para o estudante, como que vai, como está, né, a navegação dele, o que ele fez, o que falta fazer. É aquilo que eu disse para vocês, por mais que nós tenhamos lá a sinalização onde falta clicar, indicação de mensagens, aqui a ideia, nós enfatizamos muito esse retorno para o usuário, tá? Por quê? Para que ele tenha vários retornos, para que não fique nada sem ele ver, sem ele fazer, né? Porque o que é muito comum acontecer nos ambientes atuais? O estudante começa um componente curricular novo, uma disciplina, né, nova, e aí ele vai lá e clica em tudo, né? Só que esse professor, ao longo do processo, ele vai acrescentando mais informações. Mas como ele já acessou uma vez, ele não para verificar se o professor colocou informações novas. E com essas sinalizações, ele sempre vai saber quando tem e quando não tem, né? Então é algo que faz com que ele realmente tenha uma resposta, uma interação verdadeira com esse sistema. Eu acho que agora é um momento oportuno, né, de lembrar a equipe que ajudou na construção do Caravelas, né? Tem algumas pessoas que você gostaria de agradecer, de lembrar nesse momento? Bem, tem muitas pessoas, né? São muitas pessoas, a gente não vai conseguir citar no vídeo antes, nós já citamos algumas pessoas, mas a gente tem aqui no site, então dê uma olhadinha aqui no site, o nome de todas as pessoas que participaram, de todas as reuniões. É importante mostrar esse público, né? Quem foi esse usuário que nós nos baseamos, né, para esse desenvolvimento. Mas assim, vamos destacar algumas pessoas bem importantes, né? Nosso pró-reitor de ensino, o professor Ezequiel, que apoiou o projeto desde o começo, então desde a primeira vez que foi mostrado o primeiro desenho lá em PowerPoint. Então eu lembro quando eu entrei na DETIC, quando eu entrei nos primeiros dias, eles pensaram, o que essa professora veio fazer aqui no setor de tecnologia? E aí quando eu desenhei o primeiro layout no PowerPoint mesmo, assim, bem simplificado, eles entenderam, foi isso, né? Então foi bem bacana e a gente foi evoluindo, foi fazendo reuniões, foi algo assim
muito importante para o destaque do trabalho. Nós tivemos várias pessoas ali na Proense que nos ajudaram. Acho que é importante destacar o Ricardo Pereira, que esteve ali muito perto com a gente, trabalhou todas essas questões de direcionamento. Tivemos apoio de vários, né? Dá medo de falar todos e pecar, né? Mas nós tivemos o pessoal da área da avaliação, o pessoal da área do plano de ensino, então todos estão citados aqui no site, né? Também é importante falar ali da nossa equipe que está conosco todos os dias, né? Vamos falar ali da Tatiana Nila e da Luciana Vistuba. A Luciana Vistuba é uma secretária acadêmica de primeira mão, muito boa, e que está fazendo um ótimo trabalho ali dessa associação, então, do sistema Caravelas com o sistema SIG, né, que é o SIGA-A, porque o Caravelas, ele tem toda a comunicação, então, toda a integração com esse sistema. O SIGA-A, então, é o nosso controle acadêmico, né, então, toda essa parte de secretaria continua no SIGA-A, né, então, ela faz todo esse trabalho, todo esse cuidado. Também é importante destacar ali o Valdinei, né, o nosso pró-reitor da Proplan, que nos acolheu tão bem agora em 2014, né, e fez o trabalho andar, as coisas acontecerem, dando todo o apoio ao Marcelo Tanaka, o nosso coordenador de sistemas, para que realmente o Caravelas fosse uma realidade, né? Porque sair do papel é o que faz a diferença, né? Porque ideias tem muitas, mas que realmente ocorrem e acontecem, a gente sabe que às vezes fica difícil de acontecer. E também, principalmente, né, a gente tem que destacar agora o nosso reitor, o professor Irineu Colombo, que foi muito agradável a conversa com ele. O meu sonho, pessoal, sempre foi que isso fosse um sistema livre, e ele, desde o primeiro momento, ele concordou com isso, falou assim, não, isso é um software livre, é para distribuição gratuita em todo o nosso país e que possa contribuir, que o IFPR possa realmente disseminar esse trabalho, essa criação e ser muito útil para a nossa educação. Muito bem, muito obrigada, professora Luciana. E lembrando que o Caravelas, né, pode ser acessado por meio do site do IFPR e o endereço é caravelas, com K e 2 Ls, .ifpr.edu.br. Acesse e aproveite!